Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo do canal. E na aula de hoje você vai acompanhar o período entre guerras. Período entre guerras, aqui no canal, hoje. Bem gente, vamos então começar aí a conversar um pouquinho sobre esse período entre guerras, que é justamente o período entre o final da Primeira Guerra Mundial, em 11 de novembro, às 11 horas de 1918, e o início da Segunda Guerra Mundial em 1º de setembro de 1939. Então esse período é o chamado entre guerras. Vamos começar analisando os Estados Unidos. Como que estavam os Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial? E eu acho que você não tem dificuldade de imaginar que o americano ele foi um grande beneficiado do processo todo, né? Primeiramente, ele entrou no conflito só lá no final, em 1917. A guerra não se desenrolou no território norte-americano, né? Apenas a participação deles foi lá no território europeu, lá que se destruíram as coisas. O território americano ficou intacto. E ao longo da guerra, os americanos se beneficiaram economicamente, porque eles fizeram empréstimos e venderam armamentos para os aliados, né, para a Tríplice Entente. Lucraram com isso. E depois que a guerra acabou, o lucro continuou, porque a economia, a indústria europeia, que era a mais importante do mundo, as grandes potências imperialistas, né, estavam em declínio. Sua economia foi destruída pela guerra. Sua indústria foi destruída pela guerra. A indústria norte-americana passa então a abastecer o mercado europeu e mundial a partir dali. A gente pode dizer que economicamente os Estados Unidos se torna a maior potência mundial ali após a Primeira Guerra Mundial. Isso aí não tem dúvida não. E a gente precisa fazer uma análise de como que os Estados Unidos estava sendo administrado naquele momento, né? Qual que é a situação que vivia os Estados Unidos ali nos anos 20, principalmente a década de 20. Chamam a década de 20 genericamente de os anos loucos. Faz sentido, gente. A euforia, depois que terminou o grande conflito mundial, morreu de 15 a 20 milhões de pessoas e você sobreviveu. Se você sobreviveu, há um certo otimismo. Agora acabou a guerra, agora vamos aproveitar a vida. Então as pessoas passam a querer aproveitar mais festas, né? Mais encontros. A mulher dos anos 20, considerada uma mulher feminista, uma mulher emancipada, não é? Entendeu? Aquela ideia de fumar o cigarro abertamente, né? E baforar na cara das pessoas, usar roupas mais curtas, ir às festas, né? Dançar o Charleston, né? Essas coisas todas são uma marca dos anos 20, os loucos anos 20. E havia nos Estados Unidos uma especial euforia, porque justamente estavam beneficiados economicamente em relação ao fim do conflito, em relação à sua posição econômica no mundo. O governo norte-americano estava na mão do presidente Wilson até o fim da Primeira Guerra. E depois há uma série de governos, são 3 governos, que são governos dos republicanos. E eles colocaram em prática aquela visão do American Way. Há um American Way of Life, né? Um jeito americano de viver. Onde você põe a mão nos Estados Unidos, aquilo lá vira ouro. Porque os Estados Unidos têm um jeito certo, né, de ser. Porque venha para os Estados Unidos, imigre para os Estados Unidos. Porque é a terra da liberdade, a terra da oportunidade. Se você trabalhar duro, né, work hard, você pode ficar inclusive milionário. Porque os Estados Unidos é assim. O governo não se mete na sua vida. O governo ele não cobra impostos muito altos, né? Se você trabalhar, você vai enriquecer. Então, o governo republicano, que veio depois do presidente Wilson, não é? Esses caras republicanos, eles meio que tocaram essa ideia de que o Estado não se mete com as pessoas e elas vão empreender livremente. Se houve uma época de grande afastamento do Estado em relação aos assuntos econômicos, foi essa época, não é? Onde isto realmente foi levado muito ao pé da letra por alguns presidentes dos Estados Unidos, como Harding, não é?
depois como Hoover, né? Todos esses presidentes norte-americanos da época dos anos 20 que eram republicanos e que levavam muito a sério essa visão de um tal liberalismo mais clássico. Houve uma pequena regulação que aconteceu na época do presidente Wilson, que houve muitos pânicos econômicos, né? Pânicos financeiros, pânicos bancários nos Estados Unidos antes dessa época da Primeira Guerra, né? E no final do século XIX. E aí então foi criada uma Reserva Federal norte-americana, né? O Banco Central norte-americano. Mas esse Banco Central norte-americano, interessante, né? Foi criado esse órgão para impedir para dar mais segurança ao mercado e regular a economia para que não houvesse outros pânicos bancários, né? O setor bancário americano é muito marcado era, né, muito marcado por pequenos bancos. Bancos que eram muitas vezes municipais, não eram muito fortes. Então era possível haver um pânico bancário e esses bancos falirem, né? A Reserva Nacional Americana, né, o Banco Central Americano, era para dar mais segurança aos negócios. Isso foi criado na época do presidente Wilson. Então não foram os presidentes republicanos que criaram isso, eles herdaram essa situação. E quem governava, na verdade, quem gestava essa Reserva Federal Americana, né, esse Banco Central americano, eram os próprios banqueiros, era o próprio mercado privado, né? O Estado tinha participação, mas quem dava a última palavra eram os grandes banqueiros, realmente. Eles que controlavam a política do Banco Central americano. Então essa era a única regulação que de fato existiria ali. E, em geral, predominava essa ideia da vamos trabalhar e aí vamos ver se você fica rico ou não. E era possível, né, porque demandava a economia europeia grande abastecimento depois da Primeira Guerra Mundial. Uma economia destruída, então havia realmente uma demanda reprimida muito forte. E os americanos, então, trabalhando, vão a cada ano que passava produzindo cada vez e cada vez mais e lucrando cada vez e cada vez mais. Você vai se acostumando com esse processo e vai achando que a economia vai subindo assim quase que automaticamente de um ano para o outro, né? E não pode imaginar, inclusive, nem planejar que um dia isso aí pode cair, né? Você inclusive pensa, você é empresário. Quanto mais eu produzo, mais eu vou vender. Então é legal eu capitalizar a minha empresa, não é? Eu aumentar o tamanho da minha empresa, porque quanto mais eu vender, mais eu vou lucrar. Porque as vendas sempre são constantes. Essa é a visão, né? Que as vendas sempre são constantes. Então esses grandes empresários vão acabar se endividando, não é? Eles vão aos bancos para pegar empréstimos. E eles colocam como garantia a hipoteca de suas casas, de seus bens, de sua própria empresa, nestes bancos, né, que são pequenos, inclusive, como eu disse para vocês. Logicamente que essas empresas também, as grandes empresas, colocam o seu capital aberto na Bolsa de Valores. É interessante que isso gera uma ligação com o homem comum. O homem comum também tem suas economias. E ele começa a imaginar investimentos para depois se aposentar no futuro e tal. Então eles pegam suas economias e vão começar a comprar as ações dessas empresas, porque as ações das empresas estão subindo constantemente, porque cada vez mais elas lucram. Durante a Primeira Guerra Mundial, inclusive, o próprio governo americano acostumou o povo simples a comprar papéis e que eles podem dar lucros, né? Havia os títulos de guerra. Esses títulos de guerra, atores, atrizes, né, de Hollywood já, né, o cinema mudo ainda na época, fazendo propaganda, né? Compre o título de guerra do Estado americano. Dê $100 agora e daqui tantos anos o Estado vai devolver muito mais para você. Confie, é o Estado americano que está prometendo isso. Então esses títulos de guerra meio que acostumaram ao longo da guerra ao público mais simples, mais classe média, não é? A investir em papéis. Agora, Wall Street foi interessante, né? Porque se aproveitou desse sentimento de confiança que a classe média tinha em relação a comprar papéis e investir no futuro, né? Em relação a esses lucros que podem ser advindos desses papéis, para usar essa coisa para as ações das empresas, né? As empresas tinham realmente valores que estavam cada vez mais valiosos, né? E aí então as pessoas começaram a se endividar também para comprar as ações, porque era lucro certo. Então as pessoas iam nas corretoras e não tinham dinheiro para comprar muita ação, mas elas se endividavam comprando as ações, né, pedindo empréstimos nas próprias corretoras, né, para comprar as ações, porque os lucros futuros das ações vão pagar esses empréstimos. Eu acho que você está entendendo que está todo mundo endividado.
né? Desde os grandes empresários até pessoas de classe média estão totalmente endividadas, dependendo de que no futuro haja lucros para pagar esses empréstimos. Se houver realmente esses lucros, tudo vai dar certo. Mas se não houver, aí que está a questão da falta de um planejamento. Porque a economia europeia ela vai se reequilibrando a partir principalmente de 1925. Isso já vai dando sinais de que a aceleração da economia americana para abastecer a economia europeia vai diminuir, né? Só que ninguém se planeja em relação a isso. As pessoas continuam se dividindo, continuam investindo cada vez mais. Isso vai gerar o que a gente chama de uma crise de superprodução. Você produz pra caramba, mas não tem como escoar essa produção, porque a Europa se reconstituiu. Essa crise de superprodução ela vai gerar um ciclo negativo na economia americana, rapidamente, não é? Porque logo as pessoas, os empresários percebem que tem que produzir menos. Com menos produção, eles vão precisar de menos empregados. Então vai aumentar o desemprego. Menos produção, aumenta o desemprego. Bom, o desempregado não tem salário, então ele não vai consumir. Menos consumo vai gerar menos produção ainda. Então veja que há um problema de abastecimento. Veja, você não consegue exportar porque diminuiu a demanda. E também o mercado interno, porque as pessoas têm menos salários, também está consumindo menos, ele baixa também. Isso é um ciclo negativo. Menos produção, menos empregos, menos consumo, menos produção. É um ciclo negativo que vai se autoalimentando. O valor das ações ainda fica alto. Há empresas, inclusive, que maqueiam seus balanços. Cria-se uma bolha. Aos poucos, muitas pessoas vão percebendo e saindo desta bolha, retirando seus investimentos. Tá, eu investi 1.000. Agora, se eu vender as ações, elas valem menos. Eu vou conseguir 800, mas o prejuízo é pequeno. Essa bolha vai estourar em 1929, né? Quando, em outubro de 29, cai a Bolsa de Nova York, né? Explode a Bolsa de Nova York. Foi numa quinta-feira, né? Foi numa quinta-feira de outubro de 1929 que a Bolsa de Nova York teve um grande crash. Isso já tinha acontecido outras vezes. E era comum, então, os grandes investidores injetarem milhões ali para meio que reiniciar o sistema. Eles fizeram isso na sexta-feira. E foram para o final de semana achando que tudo estava meio que resolvido. O mercado abriu numa grande baixa na segunda-feira. E na terça-feira, a chamada terça-feira negra, teve a quinta-feira negra e a terça-feira negra, a queda foi muito maior. A queda foi impressionante. Foi a maior queda de todos os tempos. O mercado ruiu completamente. Então, houve uma correria, uma quebradeira. E esta crise econômica levou a economia as economias das pessoas, né? As empresas à falência e a economia das pessoas sumiu, né? Essa grande crise vai marcar o início da Grande Depressão Econômica a partir de 1929, a Grande Depressão Econômica dos anos 30. Vejamos um pouco desses números para você ter uma ideia, para você ter uma noção, né? A queda do preço das ações gerou um prejuízo de 14 bilhões de dólares. Trabalhadores comuns que foram convencidos pelas empresas privadas de corretagem a adquirir as ações viram suas economias virarem pó. Logo, aqueles que ainda tinham algum dinheiro depositado em bancos, com medo de perdê-lo, correram para sacá-lo. Diante da corrida por dinheiro em espécie e sem condições de receber os empréstimos que haviam concedido, os bancos fecharam as portas e pediram falência. Sem financiamento dos bancos, as empresas foram obrigadas a fechar e milhares de trabalhadores ficaram desempregados. Essa crise se espalhou para a economia mundial, pois os bancos americanos emprestaram dinheiro aos europeus e imediatamente começaram a cobrar as dívidas anteriormente contraídas. O presidente dos Estados Unidos, que era Herbert Hoover,
ao longo dos anos 1929 e 32, insistia que a crise era passageira e logo tudo se solucionaria. Entretanto, 9 mil bancos quebraram, 100 mil empresas faliram. O PIB de 1929, que era de 80 bilhões de dólares, caiu para metade desse valor em 32. O desemprego, que era em 29 3,2%, chegou em 32 a casa de 25%, ou seja, a cada 4 trabalhadores, um estava desempregado. Então, gente, logicamente que a economia americana entrou numa grave crise, a chamada Grande Depressão, e isso se espalhou para o mundo inteiro porque a economia americana já era central, estava interligada a toda a economia mundial. O presidente, então, era o Herbert Hoover, e o Herbert Hoover foi instado a propor uma solução a essa grave crise. Só que ele insistia em não fazer lá muita coisa, porque ele dizia que logo tudo se consertaria e tudo melhoraria. Até que então, em 1932, houve as eleições. E nas eleições, houve o candidato democrata Franklin Delano Roosevelt, que, ao contrário do presidente Hoover, propunha uma solução, um novo acordo para resolver o problema americano. Esse novo acordo era chamado de New Deal e era meio que baseado nas ideias do economista britânico John Maynard Keynes, o chamado keynesianismo. Então, com esta proposta, o Roosevelt acaba ganhando as eleições de 1932, derrotando o republicano Herbert Hoover e assumindo a presidência. Então, a partir de 33, para tentar solucionar o problema da crise de 29, o presidente Roosevelt aplica o chamado New Deal. A ideia era exatamente quebrar aquele ciclo negativo que eu havia descrito para vocês. Em algum momento você aumentar o emprego, para aumentar o salário, para aumentar o consumo, para aumentar a demanda. E exatamente fazendo esse investimento, o ciclo seria superado. Mais ou menos essa ideia keynesiana de que se você tem um ciclo negativo, você tem que ter uma política anticíclica. Na hora, exatamente, que a sua economia está retraindo, é hora do Estado gastar o dinheiro. É justamente o inverso, para que então o ciclo se reverta, uma política anticíclica. Vejamos então, gente, alguns dos pontos principais dessa política do New Deal, que seria o anticíclico, o Estado fazer a interferência na gestão de alguns negócios para criar um ciclo positivo dali para frente. O Estado acabou, então, assumindo a feitura de obras públicas, porque o objetivo era gerar empregos. Em geral, houve uma política de aumento salarial e de valorização dos sindicatos. Diminuição da jornada de trabalho para que houvesse a possibilidade de abrir novos turnos de trabalho. Proibição do trabalho infantil e criação de um sistema de assistência social, chamada Previdência Social. E um dos pontos mais importantes é o chamado seguro-desemprego. Mesmo a pessoa desempregada teria um salário, ela poderia gastar e contribuir para a recuperação da economia. Também havia, desde os anos 20, a famosa Lei Seca norte-americana, que proibia a fabricação, consumo e a venda de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Esta foi a única emenda à Constituição americana que foi revogada, uma vez que o retorno das atividades ligadas ao álcool iam gerar novos empregos e ajudar a dinamizar a economia. Também havia uma questão de que essa lei não era respeitada, haviam traficantes de bebidas, contrabandistas, e que a lei não cumprida era um mau exemplo a todos os cidadãos. Então isso também contribuiu para o fim da lei seca. E também o financiamento de pesquisas para os estudantes universitários, uma vez que se eles fizessem pós-graduação, eles permaneceriam na universidade com esta bolsa. E aí isto adiaria a entrada deles no mercado de trabalho e geraria o quê? A possibilidade de mais pessoas mais velhas terem empregos no mercado de trabalho. E essas pessoas que já tinham famílias constituídas e precisavam sustentá-las, Então tomou-se as rédeas do sistema bancário, que também foi um outro aspecto do New Deal. Fechando os bancos, as pessoas então tinham medo que os bancos quebrassem, e por isso que elas tiravam o dinheiro, Ele fechou o banco por 4 dias.
e só permitiu que os bancos reabrissem os que realmente fossem sólidos. Então, quando reabertos, diante de uma nova onda de credibilidade, grandes somas foram depositadas pela população, fato que praticamente solucionou a crise bancária. Vocês podem me perguntar se, de fato, a política do New Deal ela teve sucesso. Há alguma controvérsia em relação a isso. De qualquer forma, a grande recuperação da economia americana, de fato mesmo, para ficar parecida como era antes de 1929, foi só depois da Segunda Guerra Mundial, né, quando os Estados Unidos acabam entrando diretamente na Segunda Guerra Mundial em 1941 para 42, ali sim, todos os americanos estavam envolvidos e trabalhando, né, por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, de alguma forma, também a Segunda Guerra Mundial favoreceu a economia americana, tanto quanto a Primeira Guerra Mundial. Bom, fiz esses comentários com vocês e agora vamos então pensar um pouquinho nesta segunda parte da aula em relação a como estava a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, não é? Diferentemente dos Estados Unidos, como que estava a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial? Destruída, não é? Humilhada por aquele Acordo de Versalhes. O que tinha acontecido no final da Primeira Guerra Mundial foi a proclamação da República na Alemanha. A situação social era tão grande. A fome foi realmente muito grande na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, porque a Alemanha foi cercada, os seus portos foram fechados pela Marinha Inglesa. Então não havia abastecimento de alimentos para a população alemã. Então isso precipitou a população pedir ao imperador alemão, o Kaiser Guilherme, né, que governava a época, para que ele retirasse a Alemanha da guerra. Ele não retirou e houve uma revolução na Alemanha, chamada Revolução de Weimar, né, que levou à proclamação da República de Weimar, lá em 1918. E foi essa a República de Weimar, em seus primeiros momentos, que acabou negociando não só o armistício, né, do final da Primeira Guerra, em 11 de novembro de 18, às 11 horas, como também depois assinou aquele Tratado de Versalhes no ano de 19. E, de alguma forma, as duras medidas, né, do Tratado de Versalhes, considerando inclusive a Alemanha derrotada pela guerra, e isso faz com que ela tenha que não só derrotada, como culpada pela guerra, isto faz com que ela tenha que pagar as indenizações, né? Então esse governo de Weimar é considerado culpado por se dobrar o revanchismo francês e toda a crise econômica que a Alemanha vai viver, porque ela vai ter que pagar as duras indenizações de guerra, né? As duros termos de Versalhes, né? Seria culpa, então, deste governo, que era o governo da República de Weimar, que era um governo democrático. E se era um governo democrático, com parlamento, com presidente, com primeiro-ministro, com partidos, o Partido Social Democrata Alemão era o centro, né, o mais importante naquele momento, esse Partido Social Democrata e esse tipo de governo é visto como o grande fraco, frágil, culpado por toda a crise. Isto abre espaço para discursos radicais. Não só discursos radicais de extrema direita, como também da extrema esquerda, né? O Partido Comunista Alemão surge ali neste contexto, né? Há uma ala, que é a ala espartaquista, que era comandada pela Rosa Luxemburgo, que tenta uma revolução de caráter comunista, muito semelhante ao que aconteceu na Rússia no ano de 17. Tentam fazer aquilo na época da República de Weimar ali e acabou dando errado, né? A Rosa Luxemburgo acaba presa, fuzilada. Mas há também um movimento político da extrema-direita, né? Um discurso radical da extrema-direita originada em ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial. Então, o núcleo dessa extrema-direita está em ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, tipo, por exemplo, o general Ludendorff, que formam, né, um movimento que diz que a Alemanha não perdeu a guerra, ela não era culpada e que esse governo frágil está se dobrando. Há um complô, portanto, anglo-francês e judaico para colocar a Alemanha de joelhos e que, então, eles têm que reagir, tem que ter uma vingança em relação a isso, retomar a guerra e retomar o poder alemão, porque eles não haviam perdido. Então, esse era o discurso dos ex-combatentes, que de alguma forma, diante da crise econômica, ganha muitos adeptos em classe média. Lembrando que o movimento do Partido Comunista ganhava adeptos na classe operária.
Ao contrário, então, esse movimento extremista da direita ganhava apoiadores na classe média, junto com ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial. Logo apareceu um líder para este movimento. Esse líder foi um ex-cabo. O cara era um cabo do exército alemão na Primeira Guerra. O cara, na verdade, era austríaco, mas entrou no exército alemão. Era Adolf Hitler, não é? Esse cara, na verdade, foi contratado pela polícia para ser um informante da polícia infiltrado no movimento extremista de extrema direita. Só que ele acabou simpatizando com as ideias, né, quando ele frequentava as reuniões na cervejaria de Munique, lá no começo dos anos 20. Ele acabou, então, aderindo ao próprio partido, de informante para a polícia. Contra o partido, ele acabou aderindo, não é? E aí o partido foi batizado, né, primeiramente de Partido dos Trabalhadores Alemães para Partido do Nacional Socialismo dos Trabalhadores Alemães, né? Nacional Socialismo, nazi. É daí que vem a ideia de partido nazista. E esse Adolf Hitler, aos poucos, se tornou o grande líder deste partido. Veja que você deve aqui fazer uma análise sobre nacional-socialismo, né? Seria o socialismo nacional, que é diferente da ideia do socialismo mundial, que é uma ideia filosófica, em que todos são iguais, na visão do socialismo mundial, né? O socialismo nacional dizia algo diferente, que todos nós da raça ariana pura somos iguais e merecemos a igualdade. O resto é inferior. É diferente, veja que é bem diferente. Então vamos lá, gente. O partido nazista, diante da crise econômica que a Alemanha vivia no começo dos anos 20, rolou uma hiperinflação, né? O Estado alemão, já desde a época da monarquia, do final da Primeira Guerra Mundial, emitindo muito papel moeda, os marcos alemães, né? A moeda alemã. Essa grande emissão de papel moeda, para cumprir inclusive os compromissos da Primeira Guerra Mundial, levou a uma hiperinflação, uma superinflação. Esta hiperinflação leva a desemprego, crise econômica, então o discurso radical nazista ele ganha muito espaço de acordo com isso. Havia na Itália, nesse período dos anos 20, do começo dos anos 20, um movimento fascista, né? Havia Benito Mussolini. E Benito Mussolini, em 1922, num contexto muito semelhante ao contexto alemão, na Itália havia muita insatisfação, porque a Itália estava de um lado na guerra dos alemães, inclusive, mudou de lado na Primeira Guerra Mundial, justamente para ter vantagens. Essas vantagens não foram dadas lá em Versalhes para os italianos, então havia muita insatisfação em relação a que a Itália fez um esforço de guerra e depois ela não foi recompensada, né? Então se despertou um certo nacionalismo na Itália. E esse partido fascista, né, liderado pelo Mussolini, vai encarnar isso. Em 1922, eles fazem a marcha sobre Roma. Batem na porta lá do imperador, do rei italiano, e o rei italiano cede e coloca o Benito Mussolini como primeiro-ministro da Itália. Então essa marcha sobre Roma leva os fascistas ao poder na Itália, outro movimento de extrema-direita, ao poder na Itália em 1922. E o Hitler, já como líder do partido nazista, quer imitar o que o Benito Mussolini fez em 22, agora em 23 na Alemanha. Ele quer fazer a marcha sobre Munique, o grande golpe da cervejaria, né, de Munique, o putsch da cervejaria. Ele vai marchar, né, sobre Munique e tomar a prefeitura de Munique, e aí os outros núcleos nazistas, células nazistas, vão fazer coisas semelhantes em toda a Alemanha e vão tomar o poder. Só que isso em 23 se mostrou extremamente fracassado. O Hitler acabou, né, sendo preso. Depois desse movimento fracassado, acabou na cadeia. Ele mesmo se defendeu lá perante o juiz, no tribunal, acabou seduzindo o juiz e pegou uma pequena pena, apenas 6 meses. Isso deu tempo, inclusive, de ele escrever um livro na cadeia, o chamado Minha Luta, né? Minha Luta. Ali na Minha Luta, ele já explica certinho o que ele pensava no futuro, caso chegasse ao poder, que era a ideia, principalmente, de recuperar o espaço vital alemão para a raça ariana pura. Então veja que a doutrina central do nazismo é essa ideia racista, que haveria uma raça branca, né, ariana, né, branca, pura, que não se misturou na Europa,
e que eles mereceriam um espaço para viver, um espaço geográfico vital, e que tinha sido retirado esse espaço vital pelo Tratado de Versalhes, né? Retirou regiões da Prússia para dar à Polônia, a Alemanha perdeu suas colônias, então a ideia de recuperar o espaço vital alemão para quê? Para a raça ariana pura, era esta a ideia. Era isto que geraria a Segunda Guerra Mundial, o expansionismo nazista, o expansionismo alemão, para criar um terceiro império, um terceiro Reich. E que tudo isso era, essa Alemanha totalmente humilhada, era exatamente a culpa dos grandes capitalistas e banqueiros judeus, não é? Que também estavam juntos, alinhados com os ingleses e com os franceses para humilhar a Alemanha. Então esse movimento revanchista e radical vai crescendo de acordo com essa crise econômica que estou descrevendo para vocês. Porém, contudo, entretanto, a partir de 1925, já falamos isso, né, em relação aos Estados Unidos, né, na aula ali há pouco sobre a crise de 29, em 25, a economia alemã começou a melhorar, inclusive com empréstimos dos americanos. Né? Você tem o Plano Davis, é um empréstimo americano para tentar recuperar os alemães para que eles continuassem pagando direitinho as indenizações de guerra. Então o Plano Davis, a chegada de Paul von Hindenburg ao governo a partir de 25, então vai recuperando a economia alemã. E o discurso nazista vai ficando pequeno, vai perdendo muito o seu espaço. Mas o que aconteceu? A tragédia, né? Aconteceu a crise de 29. E com a crise de 29, os nazistas novamente têm um grande espaço na política, não é? Com aquele discurso radical. Para vocês terem uma ideia, veja os Estados Unidos, né? 32, o Roosevelt ganha as eleições e 33 ele faz o New Deal, né? Paralelamente, na Alemanha, o Partido Nazista vai fazer a maioria do Congresso em 32, do Reichstag, né? No Congresso alemão, a maioria. E Adolf Hitler, ele vai ficar em segundo lugar nas eleições para presidente da Alemanha. Né? O Hindenburg é reeleito. Só que ele precisa nomear o primeiro-ministro. E os nazistas têm a maioria do parlamento, do Reichstag. Então ele não tem outra alternativa senão nomear o Adolf Hitler como sendo o primeiro-ministro, né? O chanceler alemão. E foi dessa forma que em 33 os nazistas, né, chegaram ao poder por meio das eleições e da própria democracia. Veja, quando eles assumem o poder de forma democrática, eles agora vão implodir a democracia, não é? Bom, então o Hitler, como primeiro-ministro, já em 33, o que ele vai fazer? Ele vai nomear como chefe de polícia um nazista, né? E aí eles vão lá, os nazistas, e ateiam fogo no parlamento, no Reichstag. E as investigações da polícia acabam, então, concluindo que foram os comunistas que tacaram fogo no parlamento, no Reichstag. E isso, então, inaugura o quê? A perseguição às oposições, a eliminação completa das oposições. Com o tempo, só restarão os nazistas como partido único na Alemanha. Em 34, portanto, um ano depois, Paul Hindenburg, que já estava velho, com mais de 80 anos, acaba falecendo. E o poder judiciário da Alemanha autorizou Hitler a acumular os dois cargos de presidente e primeiro-ministro. Então, em 34, ele vira o Führer, o guia, o líder. Agora é um poder total. Então, ele vai poder colocar em prática toda a sua política antissemita, né? Começa a obrigar os judeus a andarem, não é, com a estrela de Davi aqui no braço, não é? Começa os boicotes aos negócios dos judeus, não é? Acontece aquela coisa que foi assim horrorosa, que foi a noite dos grandes cristais, né, em que as sinagogas foram incendiadas e muitos judeus foram mortos num dia só. Né? O próprio Hitler faz a noite dos longos punhais, em que ele vai eliminar, mesmo mandando matar, né, pessoas que seriam opostas a ele dentro do próprio partido. Então ele vai, né, se assenhorando do poder e vai colocando em prática seu projeto. Em 1936, a Alemanha promoveu os Jogos Olímpicos de Berlim. O objetivo, evidentemente, dos Jogos Olímpicos de Berlim era mostrar para o mundo uma Alemanha já recuperada da grande crise de 29 e que já era novamente uma potência. E, logicamente, que o Hitler queria que os alemães arianos, né, puros, na visão dele, ganhassem a maioria das medalhas,
para mostrar a superioridade da raça ariana pura. E de fato os alemães ganharam a maioria das medalhas nessas Olimpíadas de 36 em Berlim. Só que aconteceu aquele famoso caso do Jesse Owens, né, que era o corredor norte-americano dos 100 metros, que era negro, que acabou ganhando a corrida dos 100 metros e se tornando o homem mais rápido do mundo naquele ano de 1936. Fato que não deixou o Hitler muito satisfeito. Em 1936 também aconteceu o início da Guerra Civil Espanhola. O que aconteceu é que houve a proclamação da República na Espanha e nas eleições o Partido Socialista passou a comandar o governo da Espanha. Então houve uma reação conservadora na Espanha, da direita ou extrema-direita espanhola, liderada pelo general Francisco Franco, que quer derrubar esse governo socialista. Começa uma guerra civil na própria Espanha, entre então esses falangistas do general Franco contra os republicanos. O Adolf Hitler, então os alemães vão interferir nesta guerra, ajudando os falangistas, ajudando o general Franco. Na verdade, o Hitler, que já tinha desrespeitado todos os tratados de Versalhes, aumentado os soldados alemães, de 100 mil para 300 mil no exército alemão, investido na Luftwaffe, na Força Aérea Alemã. Então, ele que já estava preparando os armamentos para a Segunda Guerra Mundial, já estava com certeza sabendo disso, ele começou então a utilizar esses armamentos para testá-los nessa Guerra Civil Espanhola, ajudando esse tal de general Franco a chegar ao poder. O próprio pintor Picasso, Pablo Picasso, que estava em Paris, ele viu as fotografias de um bombardeio da frota alemã, da Luftwaffe, em cima de uma pequena cidade chamada Guernica. E ele compôs aquele famoso Guernica ali, referente a este fato da Guerra Civil Espanhola, que foi até 39, e que o general Franco então vai assumir o comando, um governo de extrema-direita na Espanha, e que vai, esse franquismo, ficar até a metade dos anos 70. Só com a morte do general Franco é que o franquismo realmente termina na Espanha. Bom, então, de alguma forma, o Hitler ele vai testando seus armamentos nessa Guerra Civil Espanhola e já começa a sua política expansionista. No ano de 38, ele vai fazer a anexação da Áustria, que aliás era a pátria natal dele. O Anschluss, ele vai lá e anexa a Áustria ao domínio alemão. O próprio Tratado de Versalhes proibia a anexação da Áustria por parte da Alemanha, ele está desrespeitando. A seguir, ele pretende pegar a região dos Sudetos tchecos para a Alemanha. O Sudetos seria uma região fronteiriça da Tchecoslováquia com a Alemanha, com maioria de população germânica. E aí há uma confusão, porque a Liga das Nações, essa entidade, que seria tipo a ONU da época, que deveria impedir este fato de acontecer, ela ficou impassível, tinha uma política apaziguadora, com medo que Hitler, então contrariado, pudesse começar uma nova guerra mundial. O pessoal estava pensando referentemente aos efeitos da Primeira Guerra Mundial e tentando evitar um novo conflito. Então essa passividade da Liga das Nações, que era comandada por França e Inglaterra, principalmente, leva o Hitler a surfar tranquilamente, fazendo anexações territoriais. Então ele queria pegar os Sudetos. O próprio primeiro-ministro inglês, Neville Chamberlain, vai fazer um acordo com Hitler. Olha só a situação, O Neville Chamberlain vai a Munique, faz um tratado de Munique em 38 com Adolf Hitler, cedendo para Adolf Hitler os Sudetos tchecos, sem chamar a Tchecoslováquia, inclusive, para fazer a reunião. Aí, assinado, ele volta para Londres, super achando que ele tinha evitado a guerra, No war in this time, Ele com um jornal assim mostra para todo mundo que ele fez uma grande negociação com o Hitler, esse Neville Chamberlain, evitando a guerra naquele momento. Quer pousar de herói. Só que na hora H, o Hitler não invadiu somente os Sudetos da Tchecoslováquia. O Hitler pegou toda a Tchecoslováquia, humilhando o primeiro-ministro Neville Chamberlain. Havia um líder da oposição, dos conservadores no parlamento inglês, que era o Winston Churchill. E ele falou aquela frase que é imperdível, que tem toda a razão. Entre a humilhação e a guerra, ficastes com a humilhação. Só que você sabe muito bem que no final vai ter a guerra. Então era necessário, já para a guerra direto, pular a parte da humilhação. Tanto que depois, quando começar a guerra, rapidamente o Winston Churchill vai se tornar rapidamente o primeiro-ministro inglês. Vai cair o Chamberlain, porque sua política se mostrou fracassada. O Hitler, então, vai pensar na próxima anexação, que seria, então, a Polônia.
Ele pensava em recuperar o corredor polonês, né? O Tratado de Versalhes havia entregue a região de Danzig, né? A região onde há navios, né? Uma indústria de construção de navios ali. Foi entregue essa região, né? Chamado corredor polonês, para a Polônia ter saída para o mar. Ele queria recuperar essa parte para a Alemanha. Então, inexplicavelmente, naquele momento, há um acordo considerado inacreditável, em 1939, entre a Alemanha e a União Soviética de Stalin, o chamado Pacto de Não Agressão, Ribbentrop-Molotov, que é um acordo entre a Alemanha nazista e o Stalin, da União Soviética, de não agressão por 5 anos. E havia ali uma cláusula secreta, dizendo de que a Alemanha invadiria a Polônia. E só que a Alemanha ia pegar só um pedaço da Polônia, um pedaço que tem lá os estaleiros de Danzig ali, né, o corredor polonês, a parte, vamos dizer assim, mais oeste da Polônia. E que o Stalin poderia pegar a parte leste da Polônia. Havia essa cláusula secreta. E que também ele poderia pegar a Letônia, Lituânia e Estônia, que os nazistas permitiriam. Então, Hitler, já imaginando que esta invasão da Polônia levaria à guerra, poderia, dessa forma, com esse tratado, segurar o Stalin ali, para ele não ter uma guerra de duas frentes. E aí atacar diretamente a França, os ingleses ali. Isso é uma releitura, inclusive, da Primeira Guerra Mundial. Para depois, em outro momento, atacar a União Soviética. E a União Soviética também sabia que aquela paz era meramente fictícia, que em algum momento o Hitler atacaria. Mas ela ganharia tempo, porque a guerra aconteceria do outro lado primeiro. Bom, é dessa maneira que em 1º de setembro de 1939 o Hitler coloca esse plano em ação. Ele invade a Polônia. Bom, aí começa a Segunda Guerra Mundial. Mas a Segunda Guerra Mundial é uma outra aula que veremos depois. Valeu por assistir este vídeo até agora. E se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e tamo junto.